Olá pessoal, é o seguinte, vamos ver qual que é a temática desse exercício que nós vamos montar. Então aqui na aba descrição do exercício eu tenho o seguinte, a empresa ABC exporta um conjunto de produtos para uma empresa americana e na planilha vendas possui uma tabela de pedidos, cujo preço está em real e os pedidos são feitos semanalmente. Vamos criar uma forma para calcular o valor de cada pedido por semanas e devemos converter esse valor de real para dólar, tá? Porque eu vou estar importando. Aqui tem alguma dica para a gente que fala o seguinte, utilize a tecla de atalho Ctrl Enter para expandir as formas para todo o intervalo de célula. E uma dica número 2, utilize a tecla Alt igual para inserir a função de autossoma. Vamos entender então na nossa planilha aqui o que nós precisamos fazer. Então, beleza. Aqui eu tenho o seguinte, olha, eu tenho uma planilha, né, que chama de vendas. Aqui eu tenho praticamente um código, né, que é o nome de um pedido. Esse nome do pedido, ele tem o quê? Ele tem um conjunto, né? Cada CJ que a gente chama de conjunto. E cada conjunto tem o seu preço. Então, se eu pegar agora, e aqui eu tenho aqui por cima, né, um volume por semana. No caso da semana 1, eu tenho 27 unidades, semana 2, 15 unidades. E aí eu tenho que fazer o quê? Pegar, e aqui embaixo eu tenho o valor do dólar, né, o rate do dólar no momento. O que eu preciso fazer, conforme a descrição do exercício, nessa célula aqui eu preciso fazer uma multiplicação, né, pelo valor da unidade vezes a quantidade que eu tenho que fazer nessa semana, e aqui é 27 peças de todo o conjunto que eu tenho aqui, multiplicar para que eu tenha o valor, né, quanto que vai custar as 27 peças para mim de cada conjunto na semana. Depois eu preciso fazer uma soma, né, valor total, para dizer na semana 1 qual que será o meu custo, né, do pedido para esse pedido, no que é o valor total de todos os conjuntos que eu tenho. Então, vamos utilizar isso aqui agora. O que a gente vai estar abraçando aqui, tá, gente? Aprendendo é a questão da referência relativa absoluta e mista, tá? Primeiro, vamos entender qual é a fórmula que eu posso fazer para fazer essa multiplicação e a divisão praticamente para converter ele em dólar, certo? Então, a primeira operação que eu preciso fazer é a multiplicação por o valor da unidade vezes a quantidade que vai ser produzida nessa semana. Então, vamos lá. Eu posso entrar com uma forma, certo? Dito igual, pego essa célula C5 e entro com o caractere de asterisco e seleciono a célula D3, tá? Isso aqui, ela faz para mim a minha multiplicação, tá? Há duas maneiras de eu fazer isso. Posso fazer essa operação que é o mais simples que você vai encontrar, certo? Que vai dar para mim o valor de 1512, né? Que é 27 vezes multiplicado esse valor. Ou eu posso utilizar uma função, tá? No Excel, que é igual a multi, certo? Posso utilizá-la aqui, onde eu vou multiplicar, pego o argumento dessa referência, ponto e vírgula, e pego o outro argumento que eu vou fazer. Essa função multi, o que ela vai fazer para mim? Ela vai multiplicar, né, esse valor do argumento da C5 para o argumento vezes o argumento da D3. E depois, o que eu preciso fazer? Fazendo aqui, tá vendo? Vai dar o mesmo resultado para mim. Feito isso, eu tenho que fazer a conversão dele para dólar. Então, o que eu faço? Multiplicando os dois, depois eu faço um processo de divisão, né? Faço uma divisão pelo rate do dólar, que é o valor, quanto que custa, qual que é o valor de $1 para quantos reais isso significa nesse momento. E vou lá e faço aqui a minha forma, 290,7 dólares, né? Posso até trocar para mim aqui a unidade, né, para dólar, certo? Então, agora o que eu preciso fazer? Agora, uma vez que eu fiz a minha fórmula, eu preciso copiar, né, para todos os outros intervalos de fórmula aqui. Aqui que vai entrar o conceito da referência relativa absoluta e mista, né? Então, o que significa relativa absoluta e mista, tá, gente? Quando eu faço uma fórmula, eu quero fazer o quê? Eu preciso copiar ela para outras células. Então, não vou ficar criando uma fórmula célula por célula. E aí eu tenho o recurso de fazer isso. Posso utilizar a alça de preenchimento aqui, ó, e copiar ela aqui para baixo. Aqui eu já vi que deu um erro. Por que esse erro existe, tá? Então eu vou clicar aqui nessa célula, ó, e eu vou aqui dar um F2, tá? Para entrar no modo de edição. E aí eu consigo entender quais são as referências que está buscando para fazer esse cálculo. Então, qual que está acontecendo? Ele está pegando o valor de 145, tá? Que está na C6. Esse valor está correto, porque a minha fórmula está na linha 6. Eu quero pegar realmente o valor da unidade da linha 6. E está multiplicando por D4. D4 não era aqui a semana, eu não posso multiplicar um texto. Então, ele acaba dando esse erro para mim,
porque ele tinha que buscar o 27 aqui em cima. Por que ele fez isso? Por causa que está como referência relativa. Assim que eu copio minha fórmula, os intervalos vão andando também, né? Fazendo referência à mesma coordenada que eu tenho de deslocamento. E a mesma coisa o C25, que deveria estar pegando no caso o rate do dólar aqui, tá? Então a mesma coisa aqui, se eu copiar minha fórmula para cá também, né, que já está errado, mas vamos entender, aqui vai dar o mesmo processo, só para a gente poder entender. Ó. Ele está buscando uma célula que não é o rate do dólar, não é a C24 que eu deveria estar buscando, também está buscando na semana 2, que está aqui, que deveria estar buscando na 15, e também não está pegando na coluna C. Então, por que isso? Porque tudo esse interesse de célula aqui está com uma referência relativa. Eu tenho que fazer um tratamento, que é colocar um cifrão, tá, na frente de qual coluna ou qual linha eu quero fazer uma fixação no endereço para que eu possa fazer a cópia, tá? Eu vou cancelar todo o processo que eu fiz aqui e vamos fazer agora o tratamento nessa célula aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou analisar primeiro a referência C5. C5 para mim é onde está buscando a minha unidade. O que eu sei é o seguinte, sempre vou buscar na coluna C, porque o valor da unidade é único e sempre vai estar na coluna C. Para isso eu coloco o quê? Um cifrão aqui na frente do C5. Certo? Não na coluna C, né? Que daí na coluna C para fixar. No caso da linha, eu não coloco nada, por quê? Porque ao fazer minha fórmula aqui na linha 5, eu quero realmente pegar o valor da linha 5. E ao fazer a minha fórmula na linha 6, eu quero pegar o valor da linha 6. Por isso eu deixo ela sem a fixação, tá? No caso agora da D3, que é o valor unitário, eu vou analisar o seguinte, sempre vou buscar na linha 3, independente de qual fórmula que eu estou fazendo e onde estou buscando, a linha eu sempre vou buscar. Aí eu coloco o cifrão aqui na frente da linha 3, certo? E a coluna eu deixo ela como relativa, não coloco o cifrão. Por quê? Porque ele sempre vai estar buscando, tá? No caso aqui da 27 é na coluna D. No caso eu vou pegar, quando a minha forma for copiada para a coluna E, ele vai buscar aqui para mim na coluna E. Então a coluna tem que estar relativa, então não coloco o cifrão. E no caso agora do C24, que é o rate do dólar, ele sempre vai estar na coluna C e sempre vai estar na linha 24. Então eu venho aqui, ó, e coloco o cifrão aqui na frente e coloco aqui na frente. Legal, ó, vamos ver se vai dar certo isso aqui para mim. Legal, se eu fizer agora a cópia da minha planilha, legal, deu um valor. Se eu fizer a cópia para cá também, legal, 428. Vamos ver se está certo. Se eu pegar aqui agora, multiplicando, tá vendo? Ele está buscando o valor que está na C6, está multiplicando pelo valor que está na D3 e está também dividindo pelo rate do dólar que está na C24. Se eu analisar essa daqui também, ó, e vou dar um F2, ele também está buscando em todos os lugares corretos, certo? Que ele seria na C6, vai multiplicar pelo valor da E3, que está certo, que a coluna E está relativa, eu quero buscar mesmo, porque minha fórmula está na coluna E, e também só que está fixado na linha 3, e está fixado absoluta, né, na célula C24. Ok? Então, beleza. Feito isso, eu até vou pagar aqui. E agora, para me expandir a minha fórmula, tá? Para todas as células, eu posso vir aqui selecionar toda ela aqui, ó. E aí eu vou usar aquele recurso que estava me falando, o Ctrl Enter. Então, o que eu faço no Ctrl Enter? Venho aqui, ó, dou um F2, tá? Para o Ctrl Enter funcionar, eu sempre tenho que estar ela como referência no modo de edição, tá? Então, como eu estou aqui no modo edição, o que é? É quando eu estou digitando a minha fórmula, certo? Tá vendo? O cursor fica aqui em algum ponto e ela fica piscando aqui para mim. E aí, com a minha seleção que está aqui, ó, aí eu teco Ctrl Enter. E aí, ela acabou fazendo para mim as formas já foram expandidas, tá? E agora, para mim utilizar também, né, para mim colocar o autossoma aqui, talvez eu tivesse que colocar igual a soma aqui embaixo, eu posso utilizar um recurso, né? Alt igual. O alt igual, conforme eu tenho a minha seleção já pronta aqui, ó, o próprio Excel, tá, que é o equivalente a eu fazer isso daqui, ó. Vou colocar a autossoma aqui, ó, e tá vendo que eu tenho a tecla de atalho alt igual? Então eu posso fazer agora o alt igual e ele acabou já inserindo para mim a autossoma aqui, tá?
Uma coisa que eu vou destacar para vocês aqui, ó, uma vez que o meu exercício já está tudo pronto, tá? Vocês viram que eu digitei, tá, o cifrão para explicar para vocês onde é que eu colocava cada um deles, mas eu tenho uma tecla, tá, que eu posso tratar, né, a referência dela sem que eu tenha que digitar o cifrão. E a tecla, ela é a tecla F4. Ó. Eu vou colocando, ela é uma tecla cíclica, tá? Eu vou fazendo, eu vou dando F4, ele vai alterando para mim. Primeiro ele coloca como referência absoluta tanto coluna como linha. Depois aqui ele colocou como a coluna relativa, porque não tem o cifrão, e a linha absoluta. Se eu der mais um F4, ele fala para mim cifrão na frente da coluna, porque está fixando a coluna como absoluta, e a linha é a relativa. E aqui toda, tanto faz coluna ou linha, são relativas. Então eu vou voltar aqui, né, certo? Colocando aqui como todo, e aí eu dou um Enter aqui. Bom, gente, o último passo, né, que eu esqueci de fazer, voltando aqui, você vai selecionar todos os intervalos, né, que eu tinha convertido em dólar. Tá vendo que algumas células estão com valor em real. É só chegar aqui e selecionar. Você pega aqui, né, a opção da moeda e coloca aqui inglês Estados Unidos para que ele faça a referência em dólar, ok? Nessa aula você aprendeu a utilizar a função Ctrl Enter, tá? Porque eu posso expandir minha forma para todas as células. E lembrando que ele não afeta a formatação. O Alt igual para você inserir a autossoma já dinâmica com o intervalo selecionado. E aprendeu também sobre a questão da referência relativa, absoluta e mista.